Reforço de Palmeiras ou Flamengo? Palmeiras que pode ter mudança importante. E o Palmeiras é disparado o favorito ao título do Campeonato Brasileiro, isso sem falar nas últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Agora sim, bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias. Flamengo e Palmeiras estão mesmo interessados em Memphis Depay, especulação gigante. Desde que na manhã dessa quarta-feira o GE publicou que o atacante holandês é alvo de 4 clubes brasileiros. Minha missão ao longo da quarta tem sido conversar com dirigentes de times do Brasil para entender se esses são clubes com os quais Memphis Depay conversa. O Memphis topa continuar no Brasil, especialmente depois de ser dispensado pelo Corinthians. Sobre Flamengo e Palmeiras eu falo já. Antes contar que pela manhã já havia descartado Cruzeiro e Atlético. Conversei com representantes dos dois clubes mineiros. O Cruzeiro alega que acaba de fazer 3 contratações para o ataque. O Atlético assegura que não tem capacidade financeira para investir em Memphis Depay. O Memphis receberia no Corinthians cerca de 3 milhões de reais, 2 milhões e 300 mil líquidos, livres de impostos. Com toda a tributação, essa taxa iria para algo na casa dos 3 milhões de reais, algo fora da realidade atleticana. Só para completar, em relação a Flamengo e Palmeiras, ouvi de um dirigente do Flamengo que não há negociação com Memphis e nem haverá. Jogador de 32 anos de idade, caro e com histórico grande de lesões. Nesse momento, o Flamengo vai dar prioridade a jogadores mais jovens que possam garantir esportivamente ganhos e depois ganhos financeiros com transferências. Casos de Almada e de Luiz Henrique exemplificam bem o que o Flamengo pensa em relação a contratações. No Palmeiras, a informação foi tratada como uma grande piada. Ninguém no Palmeiras cogitou contratação de um arquirrival com todos esses problemas dele. Um custo alto, uma série de lesões e alguém super identificado com o Palmeiras. A resposta que eu ouvi de um dirigente do Palmeiras na minha pergunta foi de onde tiraram essa ideia. O departamento médico do Palmeiras aos pouquinhos vai ficando mais vazio. Gustavo Gomes já começou a fazer trabalhos físicos e sonha em estar à disposição do Palmeiras para o confronto contra o Cerro Porteño. Se não couber a presença dele no jogo de ida nessa semana, o Gomes quer jogar contra o Cerro Porteño na volta semana que vem no Paraguai. Bruno Fux, que passou por uma cirurgia de apêndice há 2 semanas, começou a transição física. Kelvin e Paulinho são aqueles caras com um pouco mais de dificuldade em relação ao retorno. Ambos sofreram lesão muscular na coxa direita e vão precisar de um pouco mais de tempo para retornar. Qual o tamanho desses desfalques no Palmeiras? Gustavo Gomes é bom retorno, ambos sofreram lesão muscular na coxa direita e vão precisar de um pouco mais de tempo para retornar. Qual o tamanho desses desfalques no Palmeiras? Gustavo Gomes é muito diferente ainda? Ou a chegada do Barbosa dá uma ajustada na situação? Já uso o espaço para comentário e emita a sua opinião, beleza? E o Palmeiras pode ter mudanças na operação do seu estádio. O Nubank Park deve deixar de ter uma operação tocada pela W Torre para que o Banco BTG encaminhe o controle do dia a dia do estádio. E quando eu falo em dia a dia, eu me refiro a eventos, a palestras, a jogos, a shows, entre outras coisas. Importante registrar que lá atrás, quando o estádio foi construído, o Palmeiras tinha um acordo com a W Torre, mas em grave crise financeira, a W Torre em 2024 precisou vender uma dívida que tinha. Essa dívida acabou sendo comprada pela Enforce, que é a gestora de créditos do BTG. Diante dessa compra da dívida contraída pela W Torre com o Banco do Brasil, era questão de tempo para que o BTG assumisse o controle do dia a dia, das ações e das operações do estádio. Na teoria, isso muda muito pouco a realidade do Palmeiras. A gente precisa entender, por exemplo, se o Marcelo Frazão, que faz um ótimo trabalho de integração entre W Torre e Palmeiras, calendário, jogos, entre outras coisas, permanece por lá. Informação sobre esse repasse da operação do estádio agora para o BTG foi divulgado em primeira mão pelo nosso palestra. A Mancha Verde, principal organizada do Palmeiras, mudou o foco. A arte publicada na noite de ontem com a frase "A paciência acabou" trazia no rodapé fora Abel Ferreira. Mas, segundo a organizada, a menção fazia parte de uma estratégia para ampliar a repercussão da campanha pela união da torcida palmeirense. A Mancha Verde publicou em suas redes sociais a frase "A paciência acabou", acompanhada de um asterisco vermelho, em alusão às declarações do Abel
sobre a final da Copa Libertadores. Após gerar ampla repercussão na imprensa esportiva e nas redes sociais, a Mancha Alviverde divulgou um manifesto pedindo união entre palmeirenses e direcionando as críticas a um adversário em comum, o sistema, STJD, a arbitragem e a imprensa. A Mancha afirma no vídeo que as diferenças com Abel podem esperar e que nesse momento o objetivo é apoio incondicional ao Palmeiras. O clube é líder do Brasileirão, está nas quartas de final da Copa e amanhã disputa o primeiro jogo das oitavas. Vou opinar daqui à distância, tá? Os caras perceberam que fizeram uma baita numa cagada ao protestar contra o Abel às vésperas de um jogo de Libertadores da América, com o Palmeiras, embora longe de brilhar, o Palmeiras sendo extremamente efetivo. A repercussão entre torcedores do Palmeiras foi a pior possível. Você pega o torcedor palmeirense comum revoltado com a Mancha. Entre outras coisas, dizendo, pô, os caras estão arranjando crise, os caras da torcida estão complicando, enfim. E diante desse cenário, talvez a Mancha tenha feito um recuo meio que estratégico, dando a entender que não era esse o objetivo do protesto. Enfim, já Gustavo Gomes, recuperado de um problema muscular, treinou com o elenco e deve ficar à disposição para a partida dessa quarta-feira contra o Cerro Porteño, partida de ida dentro de casa, oitavas de final da Libertadores da América. O time que tinha 100% de aproveitamento dos pontos como mandante vem numa sequência péssima de 6 pontos conquistados em 15 disputados. O aproveitamento caiu de 100 para 40% nessa série. Tudo por causa da derrota para o Atlético Mineiro por 2-1, a única vitória contra a Chapecoense 1-0, além dos empates contra Santos 1-1, Cruzeiro 1-1 e Internacional 0-0, esse empate contra o Inter em 0-0 nesse domingo. Nos últimos 5 jogos, uma vitória contra a Lanterna Chapecoense. Nos outros resultados, tropeços. E por conta disso, o Palmeiras viu mais uma vez o Flamengo se aproximar. A distância entre os times é de 6 pontos, com a lembrança de que o Flamengo tem um jogo a menos, se vencer, diminui para 3 pontos. Depois da partida, com o empate em 0-0 contra o Internacional, o Abel admitiu que conversou com os jogadores e perguntou, vocês não acham que podem fazer mais? A verdade é que o Palmeiras demorou para se impor diante do Internacional. Só conseguiu meio que encaixotar o adversário no segundo tempo. E ainda assim sem criar grandes oportunidades. Você que conhece o Palmeiras, até porque acompanha todo santo dia, torcedor, em geral sabe mais do que o jornalista, porque o torcedor é completamente apaixonado pelo time. O que está acontecendo com esse Palmeiras que tem tropeçado dentro de casa? E o Palmeiras é o grande favorito ao título. Pelo menos é o que garante a Universidade Federal de Minas Gerais. O pessoal da parte de estatística da UFMG crava que o Verdão tem 60% de chances de levar a taça nessa temporada. Apenas 25% de chances do Flamengo. Confesso que eu esperava algo mais equilibrado. Aí você deve estar lembrando, mas Nicola, a diferença entre os times é de 6 pontos, verdade. Mas o Flamengo tem um jogo a menos. E se vencer, diminui a distância para 3 pontos, eles ainda fazem um confronto direto no retorno. O Atlético Paranaense, terceiro colocado na tabela de classificação, surge com apenas 12% de chances de taça. Cruzeiro, Fluminense, Corinthians e Bragantino têm entre 0,7% e 0,4% de chances já fora de qualquer possibilidade. Você concorda com esses números? Aquela promessa de Leila Pereira de que não venderia seus jogadores principais segue valendo. O negócio envolve Sorriso, atacante de 21 anos de idade que estava emprestado ao Avaí. Se você acompanhou o Palmeiras na Copa São Paulo de Juniores, vai se lembrar dele. No início desse ano, na Copinha, foram 7 jogos com 5 gols e 4 assistências. O atacante deixou excelente impressão e acabou sendo emprestado ao Avaí. Não era titular absoluto, mas tinha números razoáveis. 28 jogos, 3 gols e 3 assistências. A transferência foi para o Al Fateh da Arábia Saudita. A tendência é que o Palmeiras tenha ficado com um valor pequeno e deixado um percentual de uma venda futura para si, de olho na possibilidade de o Sorriso se valorizar. João Paulo Sampaio, gerente das categorias de base, costuma fazer com frequência esse expediente de negociar um atleta em definitivo, com uma compensação financeira pequena ou sem participação em dinheiro, mas deixando um percentual de uma venda futura, e é o que ele chama de poupança do Palmeiras. Logo na frente, esse jogador é vendido e o Palmeiras arrecada dinheiro. O executivo Alviverde conseguiu a contratação de Arthur, atacante de 12 anos de idade que brilhava e fazia muitos gols no Botafogo de Ribeirão Preto até o fim da temporada passada. O jogador foi adquirido sem custos pelo Palmeiras, que superou Flamengo, Internacional, São Paulo, Corinthians, Botafogo, Grêmio, Red Bull Bragantino, Vasco, Atlético Paranaense e Atlético Mineiro. Todos esses clubes haviam demonstrado interesse no artilheiro,
que já é inclusive representado e patrocinado pela Nike. O Arthur, com a camisa do Palmeiras, já tem alguns números interessantes. Ele é, por exemplo, o artilheiro do Campeonato Paulista Sub-12. Na temporada passada, pelo Botafogo de Ribeirão Preto, mesmo com um time menos competitivo, foi um dos principais goleadores. Nessa curta passagem pelo Palmeiras, o Arthur já tem 2 gols no Boca Juniors, 2 gols na Roma e outros 2 gols na Inter de Milão. Temporada de 22 jogos, 26 gols marcados e 7 assistências, ou seja, 33 participações em gol em apenas 22 partidas, tudo isso com 12 anos de idade. João Paulo Sampaio aprontando mais uma, com a promessa de outra joia pintando no Palmeiras em pouco tempo. O Palmeiras já recusou quase 400 milhões de reais em propostas somente nessa janela de transferências por atletas que fazem parte do seu elenco. Alan foi alvo de uma oferta do Aston Villa de 175 milhões de reais, valor que inclui também bônus. Flaco Lopes teve a oportunidade de se mudar para o Spartak Moscou por 116 milhões de reais. O Giai, lateral direito, esteve na mira do Napoli, que sugeriu 88 milhões de reais. Você soma tudo isso e quase chega a 400 milhões de reais. Importante contar que o Gustavo Gomes também foi sondado pelo River Plate, o Murilo foi alvo de uma proposta do Vasco, o Eric Belé teve uma oferta recusada do Parma, o Eduardo Conceição, atleta da base, e apontado como novo fenômeno do clube, talvez no mesmo nível de Estevão e Hendrick, está na mira de Barcelona, PSG, entre outros. O que se sabe é que o Palmeiras vai vender pelo menos um jogador com valor alto. Mas Leila Pereira e Anderson Barros trabalham para que esse atleta não seja um dos titulares do técnico Abel Ferreira, tudo por causa da obsessão da presidente em ganhar sua primeira Libertadores da América. Gabriel Jesus, que é pretendido pelo Palmeiras, já tem preço definido pelo Arsenal. Nesse momento, o maior interessado no Gabriel Jesus na Europa é o Napoli. O time italiano que tem em seu técnico o mesmo empresário de Gabriel Jesus. Jesus trocou recentemente de empresário. A pedida do Arsenal é de 20 milhões de euros ou 118 milhões de reais. O Napoli já manifestou seu interesse, mas pretende pagar um pouco menos. A Arsenal e Napoli discutem a possibilidade de um acordo com a lembrança de que o Gabriel Jesus tem só mais um ano de contrato no clube inglês e está fora dos planos de Arteta. Desde que chegou ao Arsenal foram 123 jogos com 32 gols e 18 assistências. A verdade é que, especialmente por conta de um problema no joelho, o Gabriel Jesus perdeu eficiência e não tem sido mais tão útil como antigamente. O namoro com o Palmeiras é real, mas deve acontecer daqui a 2 ou 3 anos. O Gabriel Jesus tem batido na tecla de que quer passar esse período na Europa antes de voltar para jogar no Palmeiras até encerrar a carreira. Gabriel Jesus já teria espaço no Palmeiras de hoje? Será que vale a pena esperar por mais 2 ou 3 anos para contar com um atacante que já foi da seleção brasileira? Pergunta que eu deixo para você. Eu me refiro ao meio atacante Eduardo, também conhecido como Dudu. E o Palmeiras só pode se dar ao luxo de pedir tanto dinheiro, primeiro porque não está passando enorme dificuldade financeira, depois porque o assédio em relação a esse atleta não para de crescer. Hoje o principal interessado é o PSG, mas Barcelona, Newcastle, entre vários outros gigantes do futebol europeu, já monitoram de perto os passos do atleta, que chegou a ser relacionado para algumas partidas do time principal, mas ainda não teve a oportunidade de jogar. Antes de gravar esse vídeo, conversei com um dos representantes do Dudu. E esse representante me falou sobre o aumento das pedidas do Palmeiras de forma gradativa. No início do ano, sonhava-se com um negócio de 20 milhões de euros. O Shakhtar se aproximou dessa proposta e o Palmeiras logo subiu para 25 milhões de euros. Depois 40 milhões de euros e a última pedida de 50 milhões de euros. Dudu que tem contrato até janeiro de 2029 e multa de 100 milhões de euros. Só para completar o noticiário alviverde, registrar que a chance de demissão de Abel Ferreira é 0. E eu só estou trazendo essa informação porque nas últimas horas a Mancha Verde, a principal uniformizada do Palmeiras, emitiu uma nota pedindo a demissão do treinador português. Fala palestra, muito obrigado para quem chegou até aqui, peço o seu like antes de sair do vídeo, muito obrigado pela sua companhia. Para quem está chegando, fica aquele meu convite para estarem aí se inscrevendo no canal, deixando o seu like também para dar força pro canal e também não esqueça de ativar o sininho de notificação para você não perder nenhuma notícia aqui do Palmeiras. Fiquem à vontade para estar conhecendo o canal, vocês vão estar vendo que esse canal só traz notícia do Palmeiras e é todos os dias para você ficar sempre informado de tudo que acontece dentro do clube, tá bom? Então fiquem à vontade para estar aí deixando o seu comentário em relação ao que o Nicola vem trazendo nesse vídeo, tá bom? Fiquem à vontade também para estar compartilhando esse vídeo e também o canal com seus amigos que também curtem aí o Verdão.
Ficamos agradecidos, tá? Muito obrigado a todos pela preferência de estarem aqui conosco. Espero que vocês permaneçam aí com a gente com a sua inscrição. Só antes de sair, lembro vocês de estarem verificando o seu sininho de notificação, se foi ativado ou não, para assim, toda vez que sair uma notícia, o YouTube tá avisando vocês, tá bom? Um forte abraço, palestra, tamo junto e até o próximo vídeo. Valeu!